Graça e paz, galera! Gente, aqui no Connect, a gente só tem assim, gente que é bombril, porque veja, Andrew toca bateria, toca violão, toca teclado. Aí Marquinhos toca bateria, teclado, guitarra e ainda canta. Agora, eu faço o quê? Quase nada, né? Mas eu estou ali pedindo para alguém me ensinar, mas ninguém me ensina. Mas eu creio que um dia alguém me ensine alguma coisa. Mas, gente, brincadeiras à parte, graça e paz. Estou eu aqui mais uma vez com vocês. O pastor Geraldo não está viajando, ele está aí. No final, pode ir lá dar um abraço nele, pagar uma tapioca para ele, que ele está fitness. Mas ele me incumbiu da missão de compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, no coração da gente do Connect, para a gente compartilhar com vocês. E eu creio que Deus tem algo muito poderoso para trazer para o coração de vocês. E eu quero pedir que vocês encham o coração de vocês com muita expectativa, porque eu tenho certeza que vocês não vão sair da mesma forma que vocês entraram. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, pelo amor de Deus, não conversa comigo, porque eu vou estar ligado 100% nessa pregação. E Deus vai falar muito comigo. E no final do culto, eu deixo você pagar meu lanche. Todo mundo falar mais alto nessa última hora, né? Estou só ligado em vocês. No final do culto, quem quiser pagar o nosso lanche lá no Cachorro Quente, lá perto do Alto Unção, vamos embora que a gente vai estar indo para lá. E a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para eu estar compartilhando com vocês hoje é, mais uma vez, sobre a vida de uma pessoa que talvez não é tão famosa e tão conhecida. Porque, sei lá, eu gosto de falar das pessoas da Bíblia em que nem todo mundo fala. Por quê? É muito bom a gente saber que Deus, ele fez grandes coisas através de Davi, o grande rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. É bom saber que Deus fez algo na vida de Moisés, que foi um grande libertador do povo de Israel. Mas é bom saber também que Deus, ele fez grandes coisas na vida de Eude, que quem viu a última pregação que eu falei aqui, ele era canhoto e Deus usou ele para libertar o povo de Israel. E hoje eu vou falar da vida de Jabez. Quem aqui já ouviu falar na vida desse homem? Levanta a mão. Olha, mais gente que Eude. Então, todo mundo está aprendendo a estudar a genealogia, né, Vaso? E assim, quando a gente estuda sobre a vida dos grandes homens de Deus, a gente vê que eles foram libertadores, foram reis, fizeram grandes coisas para Deus. Mas a Bíblia coloca Jabez dentro da Bíblia porque ele foi um homem que soube orar. Jabez não foi um homem que entrou na Bíblia porque ele era forte, porque ele desbravou exércitos, conquistou várias cidades. Não. A história dele está retratada na Bíblia porque ele soube orar e porque Deus concedeu a ele o que ele tinha pedido. Então, o que eu quero passar para mim e para você nessa noite? Que Deus, ele pode agir na vida de qualquer um de nós. Deus, ele pode fazer na nossa vida o impossível. Ele pode fazer aquilo que a gente imaginar e quiser. Só basta a gente orar, que foi o que Jabez fez. Então, eu quero que hoje a gente aprenda um pouco sobre como foi essa oração tão poderosa que foi capaz de mudar a vida desse homem. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 Crônicas 4, 9 e 10. Primeira Crônicas 4, 9 e 10. Jabez foi o homem mais ilustre e mais respeitado da sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: sofri muito na hora de dar à luz. Jabez orou ao Deus de Israel, dizendo: que me abençoes muito, que alargues as minhas fronteiras, que a tua mão poderosa seja comigo e que me livres do mal. E Deus concedeu a ele o que ele havia pedido. Vamos orar? Pai, muito obrigada por esse dia, obrigada porque esse é o dia que o Senhor fez, nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Obrigada porque a tua mão nos sustentou e nos trouxe até aqui. Obrigada porque nós sabemos que as pessoas que foram conduzidas até aqui não vieram por força nem por violência, mas vieram pelo poder do teu Espírito. Então, Pai, nós queremos colocar o nosso coração nas tuas mãos. Nós queremos declarar que a nossa mente está cativa a ti, que nós não vamos nos distrair, nós não vamos ficar voando, pensando em outras coisas. Nós vamos estar completamente focados no
céu, conectados contigo. Abra nossa mente e nosso entendimento para que a gente saia daqui dessa noite transformado e sabendo que uma oração tem poder para transformar toda a nossa vida. É no teu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pois é, mais uma vez estou eu aqui falando com vocês sobre a genealogia. Gente, eu sou uma pessoa comum, normal, e eu sei que é muito difícil ler a genealogia. Por quê? Porque quem é que gosta de ficar lendo esses nomes difíceis que tem na Bíblia, minha gente? Porque se fosse nome normal, não é só nome difícil, que é nome para você treinar o quê? A sua dicção. E o engraçado é que a história de Jabez estava no meio da lista dos descendentes de Judá. Cada tribo, tinham 12 tribos de Israel, e o livro de Crônicas, ele fala sobre a genealogia de cada uma das tribos. Ou seja, imagina falar, sei lá, tinha milhares de gente na tribo, falar o nome de cada um deles. Complicado, né? E a gente tem que ler, porque está na Bíblia. E a gente lê a genealogia assim: Nará foi mãe de não sei quem, que foi mãe de não sei quem, que foi mãe de não sei quem. Daqui a pouco a gente já está... Ai, terminei meu TSD, acabou. Foi muito produtivo meu TSD hoje. Eu aprendi vários nomes que eu nunca vou colocar nos meus filhos. É ou não é? E assim, o incrível aqui, a história de Jabez está escondida lá no meio da genealogia. Por quê? Quem escreveu o livro de 1 Crônicas falou que, embora vários nomes estivessem ali naquela lista, a história de Jabez merecia destaque. E por quê? Hoje, a gente vai aprender que Deus, ele é um Deus específico, ele coloca coisas específicas. Talvez você se encontre no meio de uma situação que ninguém está entendendo, mas Deus sabe por que você está ali, assim como colocou a história de Jabez no meio da genealogia. E para encontrar vocês uma coisa engraçada, uma vez a gente estava aqui conversando e uma pessoa chegou para mim para contar uma história sobre a genealogia. Aí ele falou que ouviu uma história que foi o seguinte: um cara tinha um amigo e ele queria levar esse amigo para a igreja. E ele ficava: pô, vamos lá na igreja, por favor, porque no dia que tu for lá na minha igreja e o pastor estiver pregando, tu vai aceitar Jesus. Aí o amigo dele, né? Não, eu vou. E o menino ficava: bora lá na minha igreja. Aí o cara nunca ia. Até que, enfim, certo dia, o amigo dele foi na igreja, né? Chegou lá, o pastor não estava viajando. Aí o amigo fez: poxa vida, logo hoje meu amigo foi na igreja, meu pastor nem estava. Mas enfim, acontece que o pregador que estava pregando foi ler o quê, minha gente? Mateus 1, que fala de quê? Da genealogia de Jesus. Aí começou a falar que Adão gerou Sete, gerou não sei quem, gerou não sei quem, gerou não sei quem, gerou não sei quem. E no final vem Jesus. Quando foi na hora do apelo, o homem aceitou. Aí ele: ô menino, no final, né? Por que tu aceitasse Jesus, hein, com aquele texto da genealogia? Aí ele falou: oxe, tinha tanta gente ali naquela lista que aceitou a Jesus e eu ia ficar de fora, é? Então, gente, não menospreze o valor da genealogia, viu? Tem que ler. Então, Jabez, ele entrou na Bíblia não porque ele fosse alguém de família importante, alguém que as pessoas dessem valor, alguém que tivesse... A Bíblia não fala que ele tinha superpoderes, que ele era uma pessoa notável, que as pessoas olhavam para ele e lhe davam algum crédito. Não. E, às vezes, a gente acha que Deus só está disposto a usar aquelas pessoas que, aparentemente, todas as pessoas acham que Deus vai usar. Tipo, tem aquelas pessoas na igreja que você fala: meu Deus, aquela pessoa, com certeza, Deus vai usar. Porque aquela pessoa, né, tem uma cara, assim, de crente. Mas Deus, ele não olha para a gente como as pessoas nos veem. Ele olha o quê? O nosso coração. E eu quero incentivar você a sair daqui nessa noite com essa verdade. Que, embora as pessoas não olhem para você, embora as pessoas não lhe deem crédito, Deus, ele vê você. E assim, Jabez, ele fez uma oração que tinha simplesmente 4 partes. E essa oração fez com que a vida dele fosse completamente transformada. Então eu quero incentivar você a sair dessa noite com a sua vida de oração transformada. Eu sei que às vezes a gente tem uma vida tão corrida e a gente acaba não tendo tanto tempo para o nosso TSD, a gente não valoriza tanto esse momento e acaba que a gente tem uma vida de oração tão fraca, e a gente chega aqui no culto, a gente não consegue adorar, não consegue, sentir a presença de Deus, porque a gente não vive isso na nossa casa. Mas a oração, ela tem o poder de mudar a nossa vida. E quando a gente vive uma vida de oração, de entrega ao Senhor, todas as esferas da nossa vida são transformadas. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesta noite.
Então, anota aí. A primeira parte da oração do Jabez foi: ó, que me abençoes muito. E eu não sei você, mas eu era uma pessoa meio neurótica com nomes. Cada um tem as suas neuras, né? E eu tinha as minhas. Eu tinha mania de ficar no Google procurando o significado do nome das pessoas que eu conhecia. Alguém mais aqui era assim, gente? É bom porque eu sei que eu não sou a única louca. E assim, todo mundo que eu conhecia, eu pesquisava o nome da pessoa para saber o que significava, para ficar tirando onda. Tinha uma amiga minha que o nome dela era Leila. Aí o significado do nome dela significava escura como a noite. Aí a gente ficava tirando onda com ela o tempo todo. Eu sei que o nome Geraldo significa guerreiro forte. O nome Paulo César significa pequeno cabeludo. O nome Cristiano significa cristão, porque ele é crente. Enfim, é isso que você vai aprendendo no Google, naqueles sites de significado dos nomes. O meu nome, por exemplo, significa... Meu nome é Carolina. Meu nome significa... Em alguns sites falam que meu nome significa pequena fazendeira. Eu não tenho nenhuma fazenda. Mas alguns sites também falam mulher doce. E eu amo doce, né, gente? Eu amo doce. Se você quiser, pode me dar um doce. Tudo bom, eu gosto de doce. E assim, o nome de Jabez também trazia um significado. Quando Jabez nasceu, a mãe dele colocou esse nome porque ela disse: com dores dei à luz. E como vocês sabem, no Antigo Testamento, o nome de uma pessoa significava aquilo que ela iria carregar pela vida dela. Então, dizer que Jabez nasceu em meio às dores era dizer que ele seria uma pessoa que iria trazer dores às outras pessoas e que ele mesmo seria uma pessoa que viveria em meio ao sofrimento. Então, quando a Bíblia fala que a mãe dele deu esse nome a ele, queria dizer que ele ia carregar para sempre essa maldição. E talvez você tenha chegado aqui nessa noite pensando: ah, Carol, talvez o meu nome deveria ser essa não, porque os meus pais não queriam que eu tivesse nascido, eu fui em um acidente. Talvez você chegou aqui pensando: talvez o meu nome deveria ser tudo que eu faço dá errado, porque a única coisa que eu escuto é que tudo que eu faço é errado. Talvez você escuta palavras o tempo todo de maldição, que você é uma pessoa burra, estúpida, que você não vai conseguir alcançar nada na sua vida. E querendo ou não, isso abriu uma ferida no seu coração. Mas eu quero dizer que assim como Deus mudou a vida de Jabez, Ele também vai mudar a sua vida. Assim como Deus mudou a sorte dele, embora o nome dele significasse aquele que traz sofrimento, Ele também pode mudar o meu e o seu nome nessa noite. E mudar a minha e a sua história. Só depende da nossa postura. As palavras que nós ouvimos lá atrás não precisam determinar a nossa história daqui em diante, porque Jesus, Ele nos dá um novo nome. Quando Ele foi para a cruz, Ele falou: está consumado, acabou, está revogado. Aquilo que as pessoas falaram contra você se acabou. Se um dia você ouviu que você não era amada, Jesus fala: eu te amo. Se um dia você ouviu que você não era querido, Jesus fala: eu quero você perto de mim. Se um dia as pessoas falaram para você que você não iria dar certo, a palavra fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, olha, Deus, Ele tem para você uma nova história. Deus tem para você um novo tempo, só precisa você se posicionar. E foi isso que Jabez fez. Quando ele falou assim: oh, meu Deus, que me abençoes. Ele sabia que Deus tinha capaz de mudar qualquer circunstância negativa. E o engraçado é que a Bíblia não fala que Jabez foi um homem que orava muito, que jejuava, que passava 3 horas orando, que nem Daniel. A palavra fala que a mãe dele deu um nome ruim a ele e ele simplesmente orou e Deus mudou a sorte dele. Então, a gente percebe que não é difícil para que Deus mude a nossa sorte. A gente só precisa orar, se posicionar e crer que Deus pode fazer. Deus, Ele não só pode nos ajudar, Ele quer nos ajudar. Às vezes nós vivemos numa mentalidade que meu Deus do céu, a palavra fala tantas coisas ao meu respeito, mas será que é isso que Deus quer para mim? A palavra fala que Jesus, enquanto esteve na terra, sempre reafirmou que Ele era bom, que Ele queria nos abençoar. A palavra fala que Ele falava: vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Imagine o Pai que é bom. Em Lucas 18, do 1 ao 7, Jesus fala o seguinte:
E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava qualquer homem. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo aquele juiz não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus nem respeito aos homens, como essa viúva vive me molestando, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e continue me importunando. E disse o Senhor: vocês ouviram o que esse juiz falou? Imagine Deus, que não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Sabe, a gente precisa se aproximar do trono da graça com toda ousadia, crendo que Deus, Ele não fica lá esperando e anotando todos os nossos erros e pensando: poxa, a Carol errou hoje, então não vou ter como abençoar ela. Não, Deus, Ele é como um pai. Tipo, eu não sou mãe, mas eu tenho pessoas que são próximas de mim e eu sei que quando elas erram, eu não quero que elas sofram, eu quero que a gente continue se relacionando e estando perto, sabe? Um pai, ele não deseja que os seus filhos sofram. Um pai, ele, ainda que o seu filho esteja o mais errado na vida, esteja se envolvido na pior confusão, ele vai defender o filho. Chegar em casa, ele vai bater no filho, claro, né? Porque eu faria isso. Mas na frente das outras pessoas, vai o quê? Defender, vai abençoar. O nosso Deus, Ele é um Pai bom. O nosso Deus, Ele é um Pai que abençoa, que tem prazer em nos abençoar. Ele não é um Deus carrasco que fica com a listinha com os nossos pecados e nossos erros. Ele é um Deus que sempre lembra das coisas boas que nós fazemos. A gente precisa se lembrar disso. A gente precisa ser como Jacó, sabe? Que lutou a noite inteira com o anjo e falou: não vou te deixar enquanto você não me abençoar. A gente precisa ter essa garra e essa força, porque a oração não é simplesmente uma palavra de você dizer: Deus abençoa minha família, minha casa. Não, oração é você se posicionar. A palavra fala que uma das armaduras do cristão é a fé, e a gente precisa orar com fé. A gente precisa orar com ousadia, com poder, com força. Sabe, imagina se você fizesse um pedido a alguém importante, você ia pensar que aquela pessoa não ia te atender? Não. Se você sabe que a pessoa pode te responder, pode te atender, você pede com a maior ousadia. E é assim que a gente precisa pedir ao nosso Deus. Sabe, Jabez, quando ele orou, ele não sentiu pena de si mesmo. A palavra não fala que ele fez: meu Deus, a minha mãe colocou um nome ruim em mim, que acabou fazendo a minha vida. Porque a gente vê vários personagens. Por exemplo, semana passada eu estava compartilhando com o pessoal do louvor a diferença entre a atitude de Mefibosete e a atitude de Jabez. Mefibosete, ele era filho de um príncipe. Ele tinha um nome atrás dele. Mas quando Davi chama ele para sentar à mesa dele, o que é que ele fala? Quem sou eu? Apenas um cachorro. Diga para ir. Agora, Jabez, ele não se sentia assim. Ele não se sentia uma pessoa rejeitada, uma pessoa que sofria. Ele falou: Deus, que me abençoes muito. Eu sei que o Senhor tem poder para me abençoar e eu creio que o Senhor pode me abençoar. É assim que eu e você precisamos nos posicionar diante do Senhor. Às vezes Deus quer nos dar bênçãos, mas a gente fica: ai, coitadinho de mim. A gente não pode ser assim. A gente tem que ser como Jabez. A gente tem que pedir ao Senhor: Deus, me dá uma visão melhor daquilo que o Senhor quer para mim. Me dá uma visão daquilo que o Senhor quer que eu faça. Foi isso que ele fez. Sabe, a gente não precisa viver deixando a nossa vida nos levar. A gente precisa colocar a nossa mente na verdade, na palavra do Senhor. A palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus a nosso respeito são muito maiores. Ele tem planos infinitamente melhores e maiores do que nós pedimos e do que nós pensamos. Se Jabez tivesse ficado pensando que a sua mãe tinha limitado ele, tinha falado que ele seria uma pessoa que sofreria sempre, ele nunca iria para frente. Mas ele sabia que Deus poderia trazer alegria para a vida dele. Deus poderia fazer uma reviravolta na vida dele. Por isso que ele se posicionou. Então, a primeira coisa que eu queria que você gravasse nessa noite é: peça para que Deus te abençoe. E não simplesmente te abençoe, mas que te abençoe muito. Porque foi isso que Jabez fez. Às vezes, nós temos uma visão tão limitada daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. A gente tem uma vida que a gente passa tanto tempo aqui na Terra que às vezes a gente se esquece que somos seres celestiais e que estamos vivendo uma experiência terrena. A gente não precisa que outras pessoas orem por nós. A gente não precisa acreditar que, meu Deus do céu, eu tenho que
marcar um gabinete com o pastor Arthur, com o pastor Gera, com pastores da rede, porque se eles orarem por mim, eu tenho certeza que Deus vai me atender. Meu irmão, o véu foi rasgado. Você não precisa que ninguém interceda por você, não. Você pode entrar com toda confiança no lugar secreto. Repare que, naquele tempo, os sacerdotes que faziam os sacrifícios anuais pelo povo. Mas Jabés estava nem aí. Ele não chegou e procurou algum sacerdote, algum levita. Ele simplesmente orou a Deus. E olha que nessa época o véu nem está rasgado ainda. Então, assim, quanto mais ousadia e atitude a gente deve ter nos tempos de hoje. A vida de Jabés é uma vida de inspiração para mim e para você. O problema é que, às vezes, a gente não vê Deus como Ele realmente é. E a gente precisa aprender uma lição com o cego de Jericó, que, quem sabe, também não aprendeu com a vida de Jabés. Em Lucas, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Em Lucas 18, do 35 ao 38, fala assim: E aconteceu que, chegando Jesus perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Então lhe disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus virou para ele e perguntou: o que queres que eu te faça? E ele fala: Senhor, eu quero ver. E Jesus fala: seja conforme a tua fé. Esse trecho trouxe para mim uma revelação muito grande, porque assim, a gente já é acostumado a ler esse versículo várias e várias vezes, e a gente aprende que esse cego foi uma pessoa que teve fé, que foi lá, que pediu e Jesus curou. Só que vocês repararam que, enquanto o cego estava lá, na beira do caminho, mendigando, e ele ouviu a multidão, ele perguntou: o que é isso que está acontecendo? E as pessoas disseram: Jesus de Nazaré está passando. Mas como foi que ele clamou? Jesus, filho de... Por que ele não chamou Jesus de Nazaré, e sim Jesus, filho de Davi? Porque quando as pessoas falaram que Jesus de Nazaré estava passando, eles estavam dizendo: é só mais uma pessoa comum. Porque a palavra fala que as pessoas desprezavam Nazaré. A palavra fala que as pessoas diziam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas quando ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele sabia quem Jesus era. Ele sabia que Jesus não era simplesmente um homem de Nazaré. Ele era o filho de Davi. Ele era aquela pessoa sobre a qual as escrituras falavam. Ele tinha poder para curar, tinha poder para libertar, tinha poder para mudar a sorte dele. Por isso que ele fala: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E é por isso que Jesus fala: o que você quer que eu lhe faça? E ele fala: seja conforme a sua fé. E aquele cego é curado. Sabe? Jesus, ele não é simplesmente uma pessoa comum, uma pessoa que fica lá no céu fazendo várias outras coisas, abençoando várias outras pessoas. Ele está disposto a abençoar a minha e a sua vida. Mas nós precisamos chamá-lo por quem ele é. Ele é o filho de Davi, aquele que tem poder para mudar a nossa sorte, nossa história. Só basta a gente crer e clamar por ele. Sabe? Deus, ele não é um Deus que contém as bênçãos. Ele é um Deus que tem prazer em abençoar. Salmos 34:10 fala o seguinte: Deus dá aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Talvez você tenha aprendido durante a sua vida que você teria que se esforçar muito para receber um presente, que você teria que obter notas boas, que você não poderia ter nenhuma falha, e só assim você seria abençoado. Mas Salmos 86:5 diz o seguinte: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não separa numa lista quem é bom, quem acorda e faz TSD durante 3 horas por dia, e na outra lista quem só consegue fazer durante 15 minutos, e ele vai dar mais bênçãos àquelas pessoas. Não, Deus, ele é um Deus que abençoa todos aqueles que o invocam. Você tem invocado o Senhor? Você tem clamado por ele? Em Mateus 7, do 7 ao 8 fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta será aberta. Por que você não bate? Aí você não recebe. Você precisa sair daqui nessa noite, sabe, querendo ir para casa, querendo orar, querendo clamar: Senhor, muda minha família, muda minha sorte, salva minha família, me ajuda no meu trabalho, me ajuda na área que você precisa.
A palavra abençoar significa conceder favor sobrenatural. Nós precisamos estar conectados com Deus para que Ele nos conceda favor sobrenatural aonde quer que a gente vá. Às vezes, a gente não sabe como pedir, por isso que a gente não recebe. Mas a palavra fala que nós temos um ajudador. Nós temos alguém que é como se fosse o nosso Google Tradutor, que leva para Deus as nossas palavras de uma forma que Deus entenda. E tem até uma música famosa que fala disso, né? Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo. Enquanto Léo acha as notas aí. Espírito Santo. Pode cantar, só quem é das antigas. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Então o Espírito Santo, ele intercede por nós. Se você não sabe como falar, se você é uma pessoa que não é boa com as palavras, conversa com ele, que ele pode te ajudar e ele deseja te ajudar. Uma vez eu vi uma história que um homem pediu um favor incrível a Napoleão Bonaparte. E era um homem comum, assim. Ele sabia que não merecia nada do grande general, mas pediu mesmo assim. E Napoleão atendeu o seu pedido. E quando perguntaram, Napoleão, por que você atendeu o pedido desse homem? E Napoleão falou, ele me honrou com a grandeza do seu pedido. Deus, ele fica honrado quando nós depositamos a nossa fé nele e nós pedimos, não de acordo com a nossa fraqueza, mas de acordo com a sua grandeza. Não fica pensando, meu Deus, será que eu vou pedir isso? É muito louco, é muito grande. Não, Deus, ele fica feliz quando eu e você depositamos a nossa fé nele e pedimos de acordo com a sua mão poderosa. Então, eu quero te incentivar a sair daqui nessa noite, pedindo ao Senhor, Deus me abençoa muito. Fala depois de mim. Deus me abençoa muito. Certo. Segunda parte da oração de Jabez. Peço-te que alargues as minhas fronteiras. Deus deseja dar a cada um dos seus filhos uma vida sem limites. Cada um de nós temos uma fronteira, nós temos uma esfera de influência. Talvez seja o lugar onde trabalhamos, a nossa família, a nossa casa. Mas cada um de nós temos um ponto até onde nós conseguimos chegar. E quando nós pedimos ao Senhor para Ele alargar as nossas fronteiras, nós estamos querendo dizer assim, Senhor, beleza, até aqui eu consegui chegar, mas daqui em diante eu quero que o Senhor alargue e me ajude a chegar até lá. Foi isso que Jabez fez. Não sei se ele estava pedindo mais gado, ou se ele estava pedindo mais gente na família dele. A Bíblia não fala. A Bíblia só fala que ele queria que Deus aumentasse a esfera de influência dele. A palavra bíblica, usada como fronteira, também significa margem ou limite. E talvez você chegou aqui nessa noite como líder em treinamento e tem um sonho de ser líder de célula. Talvez você já é líder de célula e tenha um sonho de multiplicar. Talvez você tenha um sonho de constituir uma família, de ter um relacionamento, de conseguir se relacionar melhor com as pessoas, de ver a sua família com você aqui no Connect, na Igreja do Amor. E você não conseguiu ainda, mas eu quero te convidar a orar pedindo ao Senhor, Deus, alarga as minhas fronteiras. Eu quero que o teu reino chegue a mais, porque aonde você vai, o reino de Deus te segue. Amém? Então, se você pede ao Senhor para que as suas fronteiras sejam alargadas, você está pedindo para trabalhar mais para Deus. E Deus, ele se alegra quando a gente pede isso. Por isso que ele ouviu a oração de Jabez. Deus não fez eu e você para sermos aprisionados, para andarmos limitados. Deus nos fez para vivermos em liberdade, para sermos livres. E talvez o que mais impede você de alavancar e de crescer seja a sua mente. Provérbios 23, 7 fala: assim como o homem pensa, assim ele é. Como você tem pensado acerca de si mesmo? O que é que tem passado na sua mente?
talvez Jabez, por ouvir tanto na vida dele que ele seria uma pessoa que traria sofrimento, aquilo ficou martelando na mente dele. Mas chegou um tempo que ele decidiu que ele não deixaria mais aquilo o impedir, aquilo o atrapalhar. Por isso que ele falou: Senhor, alarga as minhas fronteiras. Deus, Ele tem prazer em nos dar lugares maiores. Olha a igreja onde você está. É uma coisa que os nossos olhos, os olhos humanos, seria impossível. Eu moro lá em Maranguape e praticamente todo dia eu passo pelo nosso primeiro templo, que nem todo mundo conhece, infelizmente, mas eu convido você a ir lá, para você ver de onde Deus tirou a gente. Eu fico pensando, meu Deus do céu, só Deus para fazer isso que a gente vive, porque o primeiro templo que a gente tinha, eu acho que, sei lá, era de onde Léo tá, era só essa parte aqui, era uma coisa surreal, muito pequena. E olha até onde Deus nos trouxe. Essa bênção não é só para o pastor Arthur, para a pastora Thalita, para nós como igreja. Essa bênção é para cada um de nós. Talvez hoje você tenha uma fronteira que é tão pequenininha. Talvez você tem um sonho de falar no seu trabalho, levar uma palavra. Você tem um sonho de cuidar de vidas, de ter discípulos. E você fica, poxa, eu nunca me imagino fazendo isso. Mas se você pedir, Deus, Ele pode alargar as suas fronteiras. Deus, Ele pode fazer com que você alcance, sabe? Pensa no lugar mais longe que você quer alcançar. Deus, Ele pode te levar lá. A gente só precisa pedir. A gente só precisa crer. Jesus, Ele era uma pessoa que amava a expansão. Ele ensinou isso aos seus discípulos. Quando Ele enviou os discípulos para levarem o evangelho, o que foi que Ele falou? Vão por Jerusalém, a cidade local deles, depois por toda a Judeia, depois por toda a Samaria, até chegar aos confins da terra. Jesus não desejava que os discípulos ficassem restritos àquela área. Ele queria que eles fossem mais fundo, mais longe. E assim Ele quer para mim e para você. Tudo aquilo que eu e você temos aprendido é para ser compartilhado com as outras pessoas. Talvez você chegue aqui pensando, meu Deus, o que é que eu vou compartilhar? O que é que eu vou, assim, a minha fronteira é largar? Eu não sei nem o que eu vou falar, o que é que eu vou fazer. Mas tudo o que você tem é o suficiente para que você chegue lá. Por exemplo, quando Jesus usou aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Fala sério, se eu tivesse 5 sushis e 2 pães de queijo, dava para alimentar vocês que estão aqui? Não dava. Mas aquele menino não deixou que isso o limitasse. Ele simplesmente entregou tudo o que ele tinha para Jesus. E o que foi que Jesus fez? Multiplicou. Sabe, eu quero te incentivar. Vai com o que você tem. Se você só tem 5 pães e 2 peixes, vai com o que você tem. Porque o pouco que você tem nas mãos de Deus é tudo o necessário. Sabe, não fica pensando, meu Deus do céu, será que vai dar? Se aquele menino tivesse ficado em casa, ele iria perder a chance de ser usado por Jesus, de ser usado para alimentar várias outras pessoas. O pouco que você tem vai ser usado para alimentar multidões. Só basta você se entregar, se dispor e pedir, Senhor, alarga as minhas fronteiras. E uma coisa também que eu quero ressaltar é que quando Deus alarga as nossas fronteiras, isso não quer dizer que nós vamos ficar mais cansados. Não, fazer mais para a obra de Deus nos deixa exultantes e não exaustos. Se você está fazendo algo para Jesus que está te deixando cansado, você precisa rever aquilo que você tem feito. Você tem feito para Deus ou com Deus? Você tem feito para agradar as pessoas ou para agradar a Jesus? Sabe, o que eu tenho aprendido é que fazer a obra talvez deixe a nossa carne cansada, mas o nosso espírito ele é revigorado a cada dia. Você tem prazer em servir, prazer em estar aqui na igreja. Tem gente que está no start desde ontem, virou a madrugada arrumando os negócios, foi para o start, limpou tudinho, tomou banho e ainda está aqui na igreja. E se você perguntar a cada um deles, eles estão felizes, porque eles sabem que estão cumprindo o seu propósito e que nada no mundo vale mais do que isso. Nada paga. Então, assim, o que é que você está fazendo? Por que está te deixando cansado? Pede a Deus também discernimento. Eu não estou querendo dizer aqui que todas as portas que forem abertas você tem que aceitar e dizer sim. Não. Você também tem que ter sabedoria para saber dizer não. Eu só consigo até aqui. Deus vai me dar graça até aqui. Que também não tenta abraçar o mundo com os seus 2 braços. Vá para a esfera da graça em que Deus te direcionar. Foi isso o que Jabez fez. Ele sabia que Deus poderia levar ele mais longe. Deus poderia fazer mais através da vida dele.
você precisa agradecer a Deus por tudo aquilo que você tem e pedir a Ele que multiplique muitas vezes mais. Por isso que a palavra fala que quando aquele chefe distribuiu os talentos aos seus servos, ele não esperava que eles tivessem o mesmo desempenho. Por isso que ele deu 3 a 1, 5 a 1, 10 a outro. Ele sabia que cada um tinha uma capacidade e uma esfera de influência. Ele não ficou chateado porque o que tinha 5 conseguiu mais 5 e ficou com 10, e o que tinha 3 conseguiu mais 3 e ficou com 6. Ele não ficou comparando porque você não conseguiu 10 que nem o outro. Não, ele ficou feliz porque ele sabia que tudo aquilo o que conseguiu 6 poderia ter feito, ele fez. E tudo aquilo que o que conseguiu 10 poderia fazer, ele fez. Deus, ele não espera que você tenha o mesmo desempenho da pessoa que está do seu lado. Deus, ele espera que você faça o melhor que você tiver com aquilo que você já tem em mãos. Isso muda a nossa vida, porque a gente não precisa, Senhor, eu não estou conseguindo chegar lá porque o meu desempenho é diferente do de Léo. Deus não olha para isso. Deus, ele olha para o nosso coração e para aquilo que a gente tem conseguido fazer. Por isso que Jabez orou: peço-te que alargue as minhas fronteiras. E é isso que Deus convida a mim e a você para fazer nessa noite. Fala depois de mim: peço-te que abençoes alargues as minhas fronteiras. Não, ficou fraco, porque eu errei também. Vamos lá. Peço-te que alargues as minhas fronteiras. Certo. Terceiro ponto, estou acabando já, não dorme não, pelo amor de Deus. Terceiro, que a tua mão poderosa seja comigo. Depois que Jabez, ele orou ao Senhor para que Deus alargasse as fronteiras dele, ele sabia que isso significaria trabalhar mais para Deus. E trabalhar mais para Deus requer mais de Deus. Por isso que ele falou: Senhor, não basta só que o Senhor me alargue as fronteiras. Eu preciso também que a tua mão vá comigo até onde eu for. Porque eu sozinho, na minha força, não consigo. Mas se o Senhor for comigo, aí eu vou. Então, quando Deus te deu uma oportunidade de alcançar novos lugares, de chegar em novos patamares, nunca se esqueça que a mão poderosa dele deve estar com você. Às vezes, Deus quer nos dar pessoas para cuidarmos, para andar perto da gente. E a gente fica: meu Deus, será que eu vou conseguir? Eu me sinto tão inadequada, tão inapta. Mas se a mão poderosa do Senhor for conosco, a gente vai conseguir. Sabe, Jabez, ele sabia que queria ter mais responsabilidades, mais desafios. Mas nem por causa disso ele desistiu. Ele fez: Senhor, eu vou, mas que a tua mão poderosa seja comigo. Davi também fez um pedido semelhante a esse quando ele fez: que a tua bondade e a tua misericórdia me acompanhem todos os dias da minha vida. No Antigo Testamento, a mão de Deus representava o seu poder, a sua presença e a sua provisão. Quando você pedir a Deus para que a mão poderosa dele seja com você, você está pedindo o seu poder, a sua presença. Peraí que eu me perdi aqui. O seu poder, a sua presença. Eu falei o quê mesmo? Alguém lembra aí que eu falei, gente? A sua provisão, né? Que eu me perdi aqui no meu papelzinho. Que está bem junto com as palavras. Achei. O seu poder, a sua presença e a sua provisão. É só para vocês, se vocês tinham lembrado. Quando Jabez, ele pediu isso ao Senhor, ele estava querendo todo tipo de ajuda divina. Ele sabia que Deus poderia lhe ajudar em tudo aquilo que ele precisasse. Por isso que ele pediu isso. Quando Jesus, ele enviou também os seus discípulos, ele sabia que eles precisariam da intervenção divina de Deus. Por isso que, antes de eles serem enviados para o mundo, Jesus falou em Atos 1:4: não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. E aconteceu que, no dia de Pentecostes, a mão de Deus, ou seja, o seu poder, veio sobre todos os discípulos. E por meio do Espírito Santo, eles realizaram os atos milagrosos vistos naquele tempo. Não é simplesmente uma coisa do Antigo Testamento. Não é simplesmente algo que ficou lá para trás. A mão de Deus, ela deve ser conosco hoje. Sabe, o pastor Gera sempre fala aqui da gente está cansado de ver outras pessoas falando que foram curadas, que foram libertadas, que pessoas andaram em cadeiras de roda.
que estavam na cadeira de roda andaram. Deus também deseja fazer isso através da minha e da sua vida. Mas a gente tem buscado, a gente tem acreditado que a mão poderosa do Senhor pode agir através da minha vida e da sua vida? Eu quero te encorajar a acreditar, não em você mesmo, mas em Deus. Deus, Ele está conosco em todo o tempo. A palavra fala que o Espírito Santo é o nosso paracletos, é aquele que foi chamado para estar ao nosso lado. Sabe, Ele está sempre disponível. Você pode contar com Ele. Quando alguém chega perto de você com a doença, e você sentir assim lá no fundo do seu coração, uma voz dizendo assim, ora. Não fala, toma um remédio. Ora por aquela pessoa, deixa Jesus te usar. Não foi simplesmente no Antigo Testamento que Jesus curou. No Novo Testamento também, quando Jesus veio. Ele também faz isso nos dias atuais, através de mim e de você. A palavra fala que a mão do Senhor foi sobre a vida de Jabez, lhe dando graça sobre graça. Deus deseja dar a mim e a você graça, favor sobrenatural. Deus deseja que eu e você não simplesmente andemos na nossa força, que a gente faça as coisas porque a gente sabe fazer. Ele quer que a gente faça as coisas porque Ele nos mandou e porque o poder dEle está conosco. Só precisa eu e você crermos nisso. A palavra fala da vida de Esté. Não sei se todo mundo conhece a história dela, mas ela foi uma pessoa que era comum. Ela era o quê? Uma judia. E em um determinado momento, ela foi escolhida com outras mulheres para fazer parte das concubinas do rei da Pérsia. E o rei escolheu ela para quê? Ser a esposa dela. Deus aumentou e alargou as suas fronteiras. Mas em determinado momento, todos os judeus foram condenados à morte. E a vida da rainha Esté também estava ameaçada. Então, ela teria duas opções. Ou ela se retraía e ficava calada e com medo e morria com os judeus, ou ela tomava uma decisão e clamava, Senhor, que a tua mão poderosa seja comigo e me ajude a falar com o rei. E foi isso que Esther fez. Ela não se retraiu, ela não ficou com medo, embora a vida dela estivesse com risco, porque se o rei não estendesse o cetro dele para ela, já era. Mas ela foi com ousadia, com coragem, colocou um jejum para todo mundo do povo de Israel, e por causa dessa decisão dela, todos os judeus não foram exterminados. Talvez Deus quer usar a minha vida e a sua para que outras vidas não sejam exterminadas. Mas o que é que eu e você temos feito? A gente tem se posicionado, a gente tem feito aquilo que Deus manda a gente fazer? Eu quero te convidar nessa noite a pedir para que a mão poderosa do Senhor seja com você. Esté reconheceu que não tinha poder para salvar a si mesma ao seu povo. Ela lembrou que Deus havia colocado ali por uma razão, os propósitos divinos e o destino dela, e que ela precisava das mãos de Deus. Eu e você vamos enfrentar situações em que só a mão de Deus vai nos curar. Só a mão de Deus vai nos livrar. Mas a gente tem uma certeza de que a mão de Deus pode fazer isso. Só basta a gente clamar e pedir. E foi isso que Jabez fez. Por isso que Deus mudou a vida dele. E o último pedido da oração de Jabez foi: que me livres do mal. Quando Jabez fez essa parte da oração dele, ele estava prevendo que situações ruins aconteceriam na vida dele, porque só quem está morto não passa por um problema. Mas eu acredito que quando ele falou sobre Deus livrar ele de algum mal, ele estava querendo falar de tentações. Por quê? Todos nós passamos por problemas na nossa vida e é impossível a gente viver uma vida em que o mal não nos aconteça. Algum nosso parente morre, acontece alguma doença, o carro quebra. E essa oração de Jabez, essa parte da oração dele, me lembrou a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, que falou: que nos livre do mal e não nos deixeis cair em tentação. E sabe, Deus, quando alarga as nossas fronteiras, aumenta a nossa esfera de influência, a gente tem um papel maior, a gente está trabalhando mais para o reino de Deus. Mas ao mesmo tempo, a gente está invadindo o território do inimigo. A gente precisa ser forte para resistir às retaliações que nós vamos enfrentar. É como o pastor João sempre fala quando ele vai pregar aqui e fazer o apelo, ele fala:
Tantos lugares no inferno ficaram vazios e tantos lugares ficaram cheios no céu. Por quê? Aquelas vidas foram restauradas, transformadas e vieram para Deus. Então, Satanás não vai estar feliz e satisfeito com a nossa vida. Então, ele vai fazer de tudo para tentar nos destruir, fazer a gente cair. Por isso que a gente precisa fazer, assim como Jabez, e pedir: Senhor, nos livre do mal. O que é que eu e você temos feito para sermos livres do mal? Às vezes, a gente se acha forte, se acha a pessoa que vai conseguir, que vai alcançar, que nada vai nos derrubar. E acaba que a gente passa tempo demais no Netflix e não faz o nosso TSD. A gente convive muito com pessoas que falam coisas erradas e a gente acaba repetindo aquelas palavras. A gente convive demais com pessoas que não têm tanta fé e a gente acaba não tendo também tanta fé. E acaba que o mal chega na nossa vida. E eu quero também que você, quando for orar, peça para o Senhor te livrar do mal e te dar estratégias para ser livre do mal. Que você não fique simplesmente na beira do caminho e pensando: meu Deus, é até aqui que eu posso ir, é até esse limite que eu posso ir, e se eu for até aqui eu não vou cair. Deus não quer que você viva nos limites. Deus quer que você fique longe da tentação. Por isso que Ele fala: fujam da aparência do mal. Para de brincar com o seu pecado, para de brincar com a área da sua vida em que você sabe que Satanás sempre tenta para lhe fazer cair. Você precisa reconhecer as áreas da sua vida em que você é fraco e pedir: Senhor, fortalece os meus muros, fortalece tal área da minha vida, porque se não for o Senhor, eu não vou conseguir. Nós precisamos aprender, assim como Jabez, a sabermos, reconhecermos o poder de Deus, mas também reconhecer quem nós somos. Nós precisamos apresentar diante do Senhor um coração humilde, um coração quebrantado, porque Ele não rejeita. A palavra fala que Davi, o homem segundo o coração de Deus, certa vez pecou. E quando o profeta Natan foi lá confrontar ele falou: meu Deus, pequei contra o Senhor. E na mesma hora o profeta falou: realmente você pecou, mas Deus lhe concedeu perdão pelo seu pecado. O engraçado é que Davi em nenhum momento pediu perdão, ele só reconheceu que pecou. Mas Deus conhecia tanto o coração de Davi, que sabia que só pelo fato dele ter reconhecido, ele estava arrependido. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor com essa postura, com esse coração. O pecado não pode ser uma coisa rotineira, um costume na nossa vida. Nós precisamos que isso seja um acidente e que quando isso acontecer, a gente precisa se apresentar com o coração totalmente quebrantado e arrependido, porque Deus, Ele pode e quer nos levantar dos nossos erros. Ele não deseja que nós fiquemos lá no chão caídos. Ele quer nos levantar. Ele quer que a gente viva uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida de paixão por Ele. Por isso que Jabez fez: que me livres do mal. E por fim, o último trecho de 1 Crônicas 4, 9 ao 10, fala que: e Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Você se imagina vendo Deus conceder a você tudo aquilo que você tem pedido? Seria uma coisa muito surreal, mas foi isso que aconteceu, foi essa a realidade da vida de Jabez. Ele sabia que Deus poderia abençoá-lo, que Deus poderia alargar as suas fronteiras, que Deus poderia ser com a sua mão poderosa e que Deus poderia livrá-lo do mal. Por isso que Jabez teve a sua vida transformada e a sua história escrita na Bíblia, porque ele fez uma oração que tornou ele o homem mais ilustre e mais importante da sua família. Para que a sua vida de oração, para que a sua vida seja transformada, eu quero te instigar a orar como Jabez, a reconhecer o poder do Senhor, a reconhecer que Ele te ama, que Ele quer te abençoar, que Ele quer fazer de você uma influência, Ele quer te levar a lugares maiores, Ele quer fazer com que a sua vida seja uma inspiração para as outras. Então, para que a sua vida seja transformada, para que a sua oração seja completamente poderosa, você precisa ser persistente. Você não pode desistir e orar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A palavra fala que quando Deus prometeu ao rei Davi que ele seria rei de Israel, até o tempo em que ele efetivamente foi rei, demorou muito tempo. Parece que demorou em média uns 7 anos. Mas Davi em nenhum momento
desistiu, parou de acreditar. Ele sabia que o que Deus prometeu, Deus ia cumprir. Talvez existem promessas meio que desativadas na sua vida, porque as pessoas lançaram palavras de bênção, você tomou uma promessa para si na Bíblia, mas porque passou tanto tempo e não aconteceu, você acha que não vai acontecer mais. Mas a palavra fala que Deus, ele não lança palavras em vão. E se ele falou alguma coisa para você, ele vai cumprir. Só precisa você todos os dias se levantar e dizer: Deus, lembra da promessa. Deus, lembra do que o Senhor falou. Deus, me abençoa muito. Seja persistente. Também não compare a sua bênção com as bênçãos dos outros. Não seja como o irmão do filho pródigo, que quando o pai abençoou, fez: oxe, eu estava aqui todo dia, o Senhor não me abençoou, agora abençoou esse aí que fugiu e chegou agora? Não. Lembre que Deus tem um tempo e um processo para cada um de nós. A minha bênção é diferente da sua bênção. Aquilo que eu enfrento é diferente daquilo que você enfrenta. Quando você vê alguém crescendo, conseguindo algo de Deus, fique feliz. Torne a oração de Jabez um estilo de vida. Lembre que Deus pode fazer na sua vida aquilo que você acreditar que Ele pode. E mantenha também um registro da sua jornada de oração. Lembre-se que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração é tão vital que Jesus ensinou aos seus discípulos que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Deus concedeu a Jabez aquilo que ele havia pedido. O que é que você tem pedido ao Senhor? Quero convidar vocês a ficarem de pé no seu lugar. Que nesse momento você não converse com a pessoa que está do seu lado, que você tenha nesse momento uma oportunidade, uma chance de orar, de pedir ao Senhor, apresentar a sua casa, a sua família, seu emprego. Eu não sei a área da sua vida que precisa de uma intervenção divina. Eu só sei que Deus quer e pode intervir nessa área. Eu quero convidar você a nesse momento elevar o seu clamor e te pedir: Senhor, abençoa muito a minha casa, abençoa muito a minha saúde, abençoa muito os meus relacionamentos, abençoa muito aquilo que eu estou enfrentando, me livra do mal, Pai, alarga as minhas fronteiras, me ajuda a conseguir ganhar aquela vida que o Senhor sabe que eu estou tentando ganhar tanto tempo e não consigo. Me ajuda, meu Deus, a trazer a minha família para cá, para a igreja. Eu quero tanto que eles te conheçam, que eles te encontrem. Eu quero tanto, Senhor, eu quero tanto, sabe? Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite para elevar a sua vida de oração. Ele te trouxe aqui para te levar para um novo nível. Ele te trouxe aqui para você sair da superfície e ir para o oceano profundo, que é a sua presença, que é estar com Ele, que é viver para Ele. Então, nesse momento, abra sua boca, comece a falar a Ele aquilo que você precisa, suas necessidades. Pai, nós estamos aqui nessa noite com o nosso coração entregue nas Tuas mãos. Sabe, nós sabemos que o Senhor é um Deus que pode, um Deus que quer nos abençoar. Nós queremos te pedir, meu Deus, visita as áreas da nossa vida que o Senhor sabe que só o Senhor pode mudar. Nós precisamos de uma intervenção divina. Só o Senhor pode mudar o nosso chefe. Só o Senhor pode mudar a nossa família. Só o Senhor pode quebrantar o coração daquela pessoa. Em nome de Jesus, Pai, alarga as nossas fronteiras. Nos livra do medo. Nos ajuda a alcançar aquelas pessoas que o Senhor disse que a gente ia alcançar e até hoje nós não conseguimos. Que a gente possa sair da superfície. Que a gente possa ultrapassar os nossos limites. Nós queremos, Pai, te encontrar. Nós queremos, meu Deus, te buscar dia a dia. Nós queremos ser persistentes. Nós queremos insistir, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que faz além do que pedimos, além do que pensamos. Nós sabemos que o Senhor é um Deus bom, um Deus compassivo, um Deus que tem prazer em abençoar. Então, Pai, faz na nossa vida, assim como o Senhor fez com Jabez. Concede a nós o que nós temos pedido. Concede